Então, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos prosseguir agora com o nosso arquivo aqui diretamente. Eu vou apagar aqui este Hello World. Também posso comentar para ignorar essa linha de código. Para quem não tem conhecimento, eu posso botar duas barras, fazer um comentário nesta linha. Ou seja, essa linha vai ser ignorada por nosso compilador na hora da execução do nosso programa. E aqui o que nós iremos fazer hoje, nós iremos buscar qual router nós iremos utilizar. O router é quem vai especificar qual vai ser a maneira que nós iremos utilizar para chamar as nossas rotas aqui na nossa aplicação. Como assim nossas rotas? Quando o usuário, imagina que nós estamos numa tela de um sistema, aí eu vou criar um usuário. Então, quando o usuário digitar determinada URL e teclar Enter, ele vai para um determinado caminho. Quando eu digitar, por exemplo, vamos imaginar que seja livros, eu digitar URL barra coleção de livro e barra o identificador do livro, dou um Enter, ele vai mandar por outro caminho. Então isso é como se fossem as rotas definidas da minha aplicação. Então, para configurar estas rotas, nós iremos no Google, iremos buscar um router. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó. A questão do router, nós temos vários. Então, nós temos, por exemplo, o Mux, o Gorilla Mux, por exemplo, é uma espécie de router. Então, quando nós entramos aqui, ó, Gorilla Mux, e aqui ele vai mostrar como fazer a instalação deste pacote externo e como fazer o uso, chamando cada função deste pacote. Então aqui está. Nós também temos um que eu uso bastante, ainda mais agora que sou iniciante, que ele é bem simples, que é o Router GoChai. Ele simplifica muito, é bem direto ao ponto, ó. Então aqui é a documentação mostrando como fazer a instalação e como utilizar as funções que este pacote provê. Então aí nós teremos o get, o post, o put, o delete. Também nós temos um router. Epa, que eu digitei ali o router errado. Também nós temos um router chamado Gingonic. Também temos o Gingonic, que ele faz a mesma coisa, essa parte de criar rotas. Deixa eu ver aqui se eu pego o pacote dele. Ó, a mesma coisa, como fazer a instalação e como chamar ele para fazer os usos. Então vocês vão perceber que a diferença entre um e outro basicamente vai ser a sintaxe para poder chamar as funções de cada um. Então, como que vai ser poder chamar um get em um Gorilla Mux, em um GoChai, em um Gingonic? Então, para cada um, nós teremos uma maneira diferente. Só que todos eles, além desses três, farão as mesmas coisas, que vai ser a parte de construir rotas. Aqui eu vou permanecer no router GoChai, por quê? Pela simplicidade para quem está começando. Eu mesmo, quando fui fazer minha primeira aplicação aqui em Go, eu demorei uns 4 dias porque eu não sabia. Eu vim de Java, então eu não sabia. Caraca, em Java eu sei como sair do lugar para poder começar criando as rotas. Mas em Go, caraca, o que eu escrevo para poder montar as minhas rotas? Então eu fiquei muito preso nisso. E esse daqui foi o que o meu tech leader me recomendou, que é muito intuitivo para aprender. Então aqui nós temos como instalar este pacote para poder utilizar todas as funções que ele provê. Então eu copiei aqui este comando para instalação e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colar este comando e vou dar um Enter. Adicionado
github.com/go. Então está dizendo que já foi adicionado. Se eu for ao meu Go Mod, onde ele vai gerir todas as partes de pacote, aqui vai estar contendo o github.com/gochai/chai/versão 5.0.8. Está o indirect, por quê? Porque eu ainda não estou utilizando esse pacote que eu acabei de instalar. Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no código para poder mostrar a vocês outra coisa. Então, aqui está mostrando como que eu vou chamar a função para construir a rota e depois como que eu vou chamar os verbos. E aqui ele dá um exemplo maior utilizando o middle. Beleza. Então, primeira coisa, nós iremos criar. Aqui nós criamos e já definimos o valor. Nós temos o operador aqui, os dois pontos igual, que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Diferente de outra linguagem que eu tenho que colocar, por exemplo, var carro do tipo string e depois embaixo eu colocar carro recebe Go. Aqui na linguagem Go nós podemos fazer isso aqui de vez. Então nós podemos colocar carro, dois pontos, Go. Isso aqui é chamado de inferência de tipo. Ou seja, o Go fica como responsável de identificar qual é a variável que aquele tipo, que aquela variável está chamando. Então, se eu chamo uma variável e boto um valor, ele vai aferir pelo valor. Nossa, está entre aspas, está escrito Go, isso é uma string. Então, logo o carro se trata de um tipo literal, de uma string. Beleza? Então, aqui eu vou declarar a variável router, dois pontos igual, e vou colocar aqui, ó, chai. Opa, ele não está reconhecendo, não está. Quando estou batendo chai aqui, ó, e boto um ponto, deveria mostrar todas as funções que esse pacote me provê. Como não está mostrando, eu posso vir aqui, ó, pegar o nome do pacote, já que ele já está adicionado, e aqui eu chamar um import e colar o nome do pacote. Se eu estivesse forçando ele inicializar aqui. Então eu digito chai ponto. Logo, ó, mostra todas as funções que esse pacote me provê. E eu vou usar o new router. Então router, chai, new router, para poder configurar as minhas rotas. Verifica, ó, a mesma coisa. Então eu estou criando uma rota, uma variável para receber as rotas, chamado aqui R. E no meu eu estou usando o router, estou usando a palavrinha toda. Ok? Aqui sempre eu gosto de colocar, por exemplo, um log. Epa. Aqui eu sempre gosto de colocar um log para quando eu estiver executando a minha aplicação, ele me mostrar se realmente está carregando através do meu prompt de comando, através do meu terminal aqui embaixo. Então aqui eu coloco, ó, carregando a aplicação no endereço https localhost 8080. Só para eu saber, quando eu chamar, quando eu botar para rodar, vocês vão entender o porquê disso daqui. E aqui, gente, eu vou estar chamando as minhas funções. Então, quando eu bater aqui agora o meu router e colocar um ponto, ele vai me dar vários verbos que eu posso utilizar. Nós temos 9 verbos do HTTP. Connect, delete, get, post, put, trace, options. Os mais conhecidos são o post, que nós utilizamos para a criação de um recurso. O put, quando nós queremos atualizar um recurso lá no nosso servidor.
o delete, quando nós queremos deletar uma informação que contenha lá no servidor. O get, quando nós queremos pegar, quando nós queremos trazer algo do servidor para o nosso usuário. Eu quero pegar um recurso. E também eu tenho o... Deixa eu me lembrar aqui. Esses quatro são mais famosos. Tem um trace aqui, tem um option, mas dentre eles, os quatro serão os mais famosos, que será como nós iremos utilizar para poder montar aqui. Então, eu irei começar aqui com o get. Beleza. Primeira coisa, eu vou definir a minha rota. Como assim a minha rota? Como eu estou rodando na minha máquina, eu vou ter que colocar o prefixo localhost, ou seja, http localhost, a porta, por exemplo, 8080, e depois vai vir um nome do recurso, o pedaço da minha URL que, quando o usuário bater nela, vai chamar este recurso do get. Então aqui eu vou dizer que esta parte da URL, quando for acionada, vai chamar o get, que vai ser /contatos. Beleza? E aqui do lado nós temos que chamar a função. Para chamar a função, eu não vou criar as funções tudo em um único arquivo. Poderia, mas não é o correto. Vou fazer aqui e depois nós vamos trocar para outro local. Então aqui eu vou chamar a função listar contatos. Beleza. Aqui eu vou estar criando a rota post. Vou definir aqui a URL para chamar post, vai ser contatos também. E aqui eu vou chamar create contato. Vou utilizar o put. Mesma coisa, vou definir aqui a rota. Eu vou botar todos os contatos, mas tem um artigo que eles falam que quais deveriam estar no plural e outro qual que deveria estar no singular em relação à nomenclatura das rotas. Mas eu poderia também colocar aqui, por exemplo, ó, o post /contatos /new. O get, eu poderia colocar /livros ou seja, o usuário também deveria digitar /livro ou /agenda poder procurar, que é o caminho que o usuário vai digitar lá em cima da URL. Então aqui é o put, então vamos colocar, deixa eu botar aqui para o português, criar contatos, atualizar contato. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui no singular, porque atualiza um contato e cria um contato. E aqui eu vou estar definindo a rota para a deleção. Então, vou botar aqui um /contato. E aqui eu vou colocar o nome da função que fará isso. Delete contato. Então aqui eu criei as minhas 4 rotas. Só para vocês terem uma ideia. E se eu tivesse os 4 escritos com a mesma rota, contatos? Como eu tenho 3 escrito contato. O que aconteceria? Iria dar conflito na URL? Não. Por quê? Porque o verbo é diferente. Então, imagina só que diante de vocês tem uma tela, uma interface, uma view, com várias funções que você pode fazer. Então, por exemplo, um sistema de gerenciamento de contatos. Então, quando eu clicar em criar contato, ele vai bater nesta rota. Então, eu cliquei lá, novo contato, ele vai bater nesta rota, para poder eu enviar as informações para ele cadastrar. Então, eu vou enviar um corpo na minha requisição.
Quando eu vou atualizar contato, vai ter um botãozinho lá na minha view, na minha interfacezinha, escrito o quê? Atualizar esse contato. E para poder atualizar, eu tenho que mandar um corpo na minha requisição. Para deletar contato, eu vou clicar em um botãozinho escrito deletar contato, vou informar o identificador e vou mandar na requisição também. Então, isso tudo nós conseguimos entender, que é a parte do back-end, compreendendo como que funciona o front-end. Por isso que às vezes eu tinha uma dúvida, caraca, mas se eu digitar tudo contato, como que vai funcionar? Então, do outro lado tem uma telinha que vai gerenciar todos esses endpoints. Então lá eu posso botar todos iguais, que vai ter lá um botãozinho criar contato, um botãozinho lá bonitinho, estilizado, atualizar contato, um botãozinho listar contato, um botãozinho listar contatos por nome, poderia ter um botãozinho listar contato por ID, listar contato por e-mail, que em outra linguagem é o get by ID e o get by e-mail, então eu poderia fazer uma busca mais refinada e também eu vou ter um botãozinho para deletar, ok? Agora aqui eu vou configurar o servidor que vai rodar esta minha aplicação. Então vou bater um router ponto. Epa, não está indo. Opa. Só um minutinho, deixa eu verificar aqui. Ah, sim. Deixa eu pegar isso daqui. Epa, beleza. Então aqui eu vou digitar um http ponto para definir nosso servidor. Listen in serve. Tinha esquecido desse camarada. Aqui, até tá aqui que eu iria copiar e jogar para lá. Eu tenho que definir a porta que este servidor ele vai ouvir. Aqui é meio que no aleatório. Por exemplo, já utilizei 8000, 3000, 3030. Eu vou usar o 3000 que está lá como exemplo. Então, 2 pontos, 3000. E aqui eu vou chamar a minha rota. Aqui ele vai bater na minha rota. E aqui também, o que eu faço como garantia? Eu posso usar aqui, ó, um log.fatal para caso tiver qualquer erro durante esta chamada desse servidor, quando ele der um erro, ele sair do meu programa. Então, esse log fatal, ele faz isso, ele vai interromper a execução do meu programa, ele vai sair caso der erro ao chamar esta porta e a minha rota. Então, basicamente, aqui está montado, gente. Está montado toda a minha parte da criação das rotas. Ah, José, mas aqui apareceu... Calma aqui, eu tenho que importar. Aqui apareceu vermelho aqui no nome das funções. Por quê? Porque agora, na próxima aula, nós iremos criar esta função. Ou seja, nós iremos colocar essa função aqui embaixo, listar contato. Vai receber o que da requisição e vai receber o que da resposta. Então, nós iremos montar o corpo. Mas, por enquanto, esse é o padrão de configuração das rotas. Então, nós temos aqui, ó, a função router, recebendo o chai new router, ou seja, dizendo, ó, eu sou o cara que vou gerenciar cada rota ali. Aqui, ele vai estar mostrando para quando ele bater, começar inicializando, bater isso aqui lá no meu terminal, mostrando, ó, opa, estou operando ali, estou funcionando, porque senão o usuário vai ficar, o programador vai ficar às escuras, caraca, botei para rodar, será que ele está funcionando mesmo ou não? Antes de fazer o teste, então isso aqui vai dar meio que um direcionamento, quando ele botar para rodar, dá o go run, vai aparecer aqui embaixo, ó, carregando a aplicação no endereço https localhost e tal. E depois eu vou poder fazer o teste de algum recurso pelo navegador e alguns eu vou ter que utilizar o Postman para poder fazer esses testes de requisição. Ok? Então na próxima aula nós iremos criar as funções e fazer um teste pelo Postman para vocês entenderem mais ou menos qual é a pegada.
Então até o próximo vídeo. Um abraço, gente.